Arte de Viver. Apoio. Associação Comercial de Santos. Berçário e Educação Infantil Pichote em Evolução. Educar é a nossa vida. O programa Arte de Viver se preocupa com saúde. Por isso, nosso tema de hoje é terapia ortomolecular. E o nosso convidado é o professor Alexandre Quarto. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Mônica. Prazer ter você aqui para nos falar desse tema tão importante. Vamos explicar para o nosso telespectador quando e como surgiu a terapia ortomolecular? A terapia ortomolecular, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é algo novo e nem muito menos modismo, né? As pessoas pensam que porque está nas revistas, no meio artístico, seja modismo. Ela surgiu na década de 50 nos Estados Unidos. Foi lançada no meio científico pelo professor Linus Pauling, bioquímico americano, que apresentou à comunidade científica a relação entre o envelhecimento, o adoecimento e o oxigênio que nós precisamos para respirar e que parte desse oxigênio se degrada se transformando em radical livre. Esse radical livre, né, que não é tão difundido como precisaria ser, ele está implicado nas principais doenças modernas. Agora, o que a terapia ortomolecular propõe, vamos dizer assim, para nós, assim, nos dias que nós vivemos, para termos saúde? Eu acho que é uma abordagem global, é uma abordagem que tem uma fundamentação nos princípios naturais, é uma abordagem que não se preocupa com o princípio do anti, né? Então ela não é exatamente anti-doença, ela é pró-saúde. Então ela se preocupa em reparar as funções a partir do mundo micro, ou seja, do ambiente celular, onde se dão, né, as principais trocas, a geração de energia, a manutenção da vida, se dá ali no meio celular. E ela, ao descobrir que esses radicais livres atacam as células, são vilões celulares, e a forma de minimizar a ação desses vilões, desses radicais livres na célula, ela está então colaborando para a preservação da saúde, mas a partir sempre de uma revisão de hábitos também, que isso é fundamental, né? Revisão de hábitos nocivos e da inclusão de novos hábitos, tanto alimentares como diversos hábitos, né? Então a gente, na terapêutica, reúne todas essas informações, dá para o cliente, e ele passa a ter uma nova consequência, um novo resultado de saúde na sua vida. Então, mas que hábitos seriam esses, né? Como é que essa técnica terapêutica veria, então, no caso, a saúde humana? Sim, de uma forma global, né? Enquanto mente, enquanto corpo integrados. Então, revisão de hábitos, por exemplo, atividade física é algo realmente básico, né? Que diversas escolas apontam, né? A qualidade de você, da respiração, você fazer uma respiração profunda, a combinação de certos alimentos, a inclusão de alguns alimentos, o reconhecimento dos nutrientes que você precisa e quais os alimentos que te fornecem isso no seu dia a dia. Isso é uma forma de reeducar o indivíduo para ele se preservar frente a esse meio ambiente adoecedor. Sim, porque a ortomolecular se baseia vamos dizer assim, numa forma assim, de suprir nutrientes no organismo que esteja carente, não é isso? Exatamente. É uma base que está evidenciada pela ciência de que a célula humana precisa diariamente, né, o tempo todo, de cerca de 50 nutrientes esses que não estão sendo encontrados na alimentação, porque o solo está empobrecido, porque tem muitas toxinas, tem muitos agrotóxicos, e a terapia ortomolecular surgiu como um elemento de defesa, de preservação da vida, especialmente, Mônica, antes do adoecimento, especialmente antes dos diagnósticos, né? Porque antes de ter os diagnósticos, o nome das doenças, as pessoas têm sintomas diversos. Mas como é que nós podemos identificar esses nutrientes que nos faltam? Sim,
O primeiro raciocínio que o leigo tem, e que a nossa terapia também propõe, desmistificar conceitos e crenças equivocadas que estão levando o indivíduo a continuar no seu processo de adoecimento, quando ele tem conceitos equivocados, o primeiro conceito é de que os exames de sangue revelariam tudo. Não concordamos com essa afirmativa. Os exames muitas vezes não esclarecem. O próprio exame da análise do mineralograma, muitas vezes ele não esclarece. Então, o princípio inicial é um questionário com mais de 50 perguntas, onde nós, através de queixas que você tem, nós correlacionamos com a ação de alguns minerais. E começamos a utilizar os minerais em pequena concentração, né, que são conhecidos na forma de oligoelementos, minerais e vitaminas em microdose na forma líquida. Entendi. Vamos falar mais disso no nosso próximo bloco. Ok. Agora eu quero conversar com a nossa terapeuta floral, Ana Lacava. Tá boa, querida? Tudo bem, Mônica? Ana, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente por que as pessoas têm tanta dificuldade em admitir conflitos emocionais. Exatamente, Mônica. Temos mesmo. É difícil, não é? Muito. É muito difícil. Uma das coisas mais importantes que precisamos perceber é que existe uma ligação direta entre o nosso estado emocional e a nossa condição física. Normalmente, o que acontece? Nós insistimos em dizer que a doença é puramente física. E não é exatamente isso que acontece. Existe uma ligação com o estado emocional, com o padrão psicológico nosso, com o nosso estado físico. O floral, ele faz exatamente isso, ele mostra o caminho que temos que tomar para que haja uma mudança no nosso eu, para que haja uma harmonia. Por quê? A automedicação, isso vem responder a sua pergunta quanto a um tratamento, a uma terapia floral. Não é? Se não atingirmos o núcleo, o motivo pelo qual levou à doença, aquele padrão negativo, ele pode tomar uma medicação e ter um alívio momentâneo. Mas não foi até a causa da doença, que houve realmente uma mudança. Então, na verdade, a pessoa pode ter só cuidado da causa física, mas não ter atingido a real causa psicológica. Mas que levou exatamente à doença, porque essa desarmonia, né, psicológica que geralmente leva à doença. Entendi. E o floral é um caminho para esse reequilíbrio emocional. Muito legal, muito obrigada, é isso mesmo. Até a semana que vem. Até a semana que vem, queridos. Vamos para o nosso intervalo?